Olá, eu sou Socorro Racioli, sou escritora. Eu vou conversar com vocês sobre a coleção Socorro Racioli, publicada pela editora Duma. São 7 livros com temáticas diferentes, indicados para várias idades, de acordo com o trabalho feito em sala de aula ou com a leitura da família, com esse mediador de leitura sempre presente na vida das crianças. É sempre importante a presença de um adulto fazendo a mediação dessa leitura, seja em sala de aula, seja em outro ambiente da escola, biblioteca, sala de leitura, ou seja em casa com os pais, as mães, os irmãos e as pessoas que estão perto dessa criança no dia a dia. Esses 7 livros eles proporcionam um passeio divertido por vários temas e eu vou falar deles agora um por um para que vocês conheçam a coleção inteira. O Bia que Tanto Lia foi o meu primeiro livro infantil, eu publiquei no ano de 2004. Foi a partir dele que eu comecei a minha carreira como autora de livros para crianças de todas as idades. O Bia que Tanto Lia fala da história do livro como objeto. No Bia que Tanto Lia, a personagem principal conhece a bibliotecária da escola dela, que é a Dona Edith, fica amiga da Dona Edith e através dessa amizade ela descobre a história do livro como objeto. As crianças ficam muito impressionadas quando leem esse livro e descobrem que os livros já foram de pedra, já foram feitos de argila, já tiveram 7 metros de altura, já foram feitos de couro de animal e hoje é um objeto tão moderno, pode ser digital, tem tantas cores, tem tantas formas. E esse livro chega geralmente na vida da criança naquela fase em que ela começa a aprender a ler e a escrever. A partir daí, o livro pode ser o melhor amigo da criança e essa é a biografia desse melhor amigo. O Bia que Tanto Lia é muito indicado para esse momento da descoberta, em que a criança começa a ler o livro sozinha e a construir uma amizade que vai durar muitos anos. Agora eu vou falar do meu livro, A Quarta-feira de Jonas. É um texto que conta a história desse personagem principal, o Jonas, a partir de um dia muito importante da vida dele, que são as quartas-feiras. O que acontece nesse dia de quarta-feira é que o Jonas recebe a assinatura de revistas em quadrinhos, que ele adora. E ele passa o resto dos dias lendo revistas e esperando por um outro dia da semana que é muito importante para ele, que é o domingo. Entre a quarta-feira e o domingo da semana do Jonas, ele tem uma pequena atitude que faz toda a diferença no que vai acontecer. Esse livro conta 2 histórias. A história dessa semana do Jonas e a semana de um outro personagem que os leitores vão descobrir quando tiverem o texto nas mãos. Outra coisa importante a se dizer desse livro é que ele tem 2 finais. Ele tem um final no meio do livro e um final que termina de fato a história. A minha sugestão de trabalho para professores e pais e adultos que façam a mediação de leitura do Quarta-feira de Jonas com as crianças é essa reflexão sobre as possibilidades que a gente tem de mudar as coisas, principalmente quando se trata de meio ambiente. No livro A Quarta-feira de Jonas existe um recado muito importante principalmente quando a gente pensa em meio ambiente, que a ação de um é a que faz a diferença no resultado para todos. É por isso que eu tenho um carinho enorme por esse texto, porque a resposta das crianças tem sido sempre no sentido de refletir sobre isso, sobre a importância das ações individuais. Eu espero que vocês aproveitem essa leitura e que usem esse livro das formas mais criativas que vocês inventarem. É para ler ou para comer foi o meu segundo livro publicado para crianças. Ele conta a história da padaria espiritual do Ceará a partir de um personagem, o Rafael, que é um personagem real, é o professor Rafael Santos de Azevedo, que foi meu professor. Eu escrevi esse livro para homenagear o professor Santos e sua família e para homenagear a padaria espiritual. A minha forma de homenagem foi resolver uma queixa que o professor Santos sempre disse ter, que é o esquecimento do passado. A padaria espiritual do Ceará foi um dos movimentos literários mais importantes do Brasil e às vezes a gente que mora na mesma cidade onde aconteceu esquece que ele existiu. Esse livro conta a história de um personagem que descobre o jornal O Pão, da padaria espiritual, e fica na dúvida se esse jornal é para ler ou para comer, já que tem esse nome. E com a ajuda de uma madrinha, esse personagem vai descobrir o passado desse pão, vai descobrir quem foram as pessoas por trás do movimento da padaria espiritual e descobrir também o passado da cidade de Fortaleza. Várias escolas trabalham projetos lindos com o É para ler ou para comer. Algumas escolas sugerem que os alunos escrevam seu próprio jornal O Pão.
Outras escolas fazem excursões pelo centro da cidade de Fortaleza e passam por lugares que são descritos no livro. Outras escolas fazem feiras de época, onde as crianças se vestem como antigamente, levam objetos antigos com a participação da família. É muito importante que a gente conheça o passado e a história da nossa própria cidade. É importante não só para fortalezenses e cearenses, mas para todos os brasileiros terem conhecimento da história da padaria espiritual do Ceará, até porque é tudo muito divertido quando se trata da padaria. Na capa do livro Peixinho de Pedra, vocês podem ver um peixe muito diferente da forma dos peixes que a gente conhece. Isso é um fóssil, é o registro de um peixe que viveu no período Cretáceo há mais de 110 milhões de anos. Quem me mostrou um fóssil de peixe pela primeira vez foram os meus alunos da Fundação Casa Grande, lá em Nova Olinda, no Cariri. Foi lá que eu aprendi tudo sobre os fósseis. Foi lá que eu entendi a importância desses fósseis para a ciência, para a pesquisa sobre a história da humanidade. E nesse livro, a personagem principal, Ana Vitória, vai descobrir a mesma coisa através do próprio avô, que trabalha tirando pedras, quebrando pedras na região do Cariri, que encontra esses fósseis e tem um grande amor por eles. O projeto gráfico do Peixinho de Pedra é feito todo a partir de imagens reais de pedras da região do Cariri. Um trabalho primoroso feito pela editora. Então, é como chegar muito perto desses fósseis, é como estar muito perto desse registro da nossa história. A leitura desse livro pode despertar muito a curiosidade das crianças para descobrir o que é a paleontologia, né? O que são esses registros que a gente ainda guarda de tempos tão remotos, de tempos tão antigos. Porque não é só no Ceará que se encontra fóssil. Em vários lugares do mundo, os fósseis estão contando o passado da nossa história. É um incentivo à pesquisa, um incentivo à descoberta e, sobretudo, uma leitura muito divertida. Era uma vez uma professora muito misteriosa, chamada Julieta, que chega numa cidade para ensinar alunos que não queriam mais saber de estudar nem de ler, e ela consegue transformar essa realidade. Esse livro conta a história de uma professora apaixonada por literatura e que consegue contaminar um grupo de crianças e deixá-los apaixonados pelos livros tanto quanto ela. O Mistério da Professora Julieta é um dos meus livros mais instigantes, porque essa professora traz uma mala preta misteriosa e é com essa mala que ela encanta os seus alunos em sala de aula. Esse livro costuma chegar para as crianças numa idade em que elas já têm autonomia de leitura, que já conseguem ler sozinhos os seus próprios livros. E mais do que isso, esse livro fala da montagem da sua primeira biblioteca. Uma ótima sugestão de atividade que os adultos, os mediadores de leitura, podem propor às crianças é pensar quais livros você colocaria na mala da professora Julieta. Se você tivesse a sua mala preta, quais seriam os seus livros preferidos para guardar dentro dessa mala? Outra sugestão de atividade para trabalhar depois da leitura do Mistério da Professora Julieta é a escrita de uma carta. A professora chega a essa cidade se anunciando antes da sua chegada com uma carta muito misteriosa. E se as crianças também escrevessem uma carta, propondo à professora Julieta novos livros para a sua mala? E se as crianças pensassem em quais livros brasileiros a professora Julieta poderia gostar de ler e de conhecer? Livros novos ou até um livro que os seus próprios colegas e que elas mesmas tenham escrito em sala de aula. O Mistério da Professora Julieta fala disso, do gosto pela leitura e da formação da primeira biblioteca, da seleção dos livros que vão acompanhar a criança por muitos anos. Além de tudo, é um livro de mistério e toda criança adora história de mistério. A escrita do livro Vem de Sua Família partiu do pedido que eu recebi de vários professores e professoras para falar da importância do estado do Ceará na abolição da escravatura no Brasil. Principalmente para falar também do Dragão do Mar, esse jangadeiro corajoso e destemido que foi uma figura essencial para a abolição dos escravos aqui no Ceará de forma pioneira. Para falar de um tema histórico, eu decidi falar de amizade. Amizade entre dois meninos, o Álvaro e o Benício. O Álvaro, filho dos donos de uma fazenda, e o Benício, filho de uma família que foi escravizada e que trabalhava nessa fazenda. Os dois foram criados como irmãos, brincaram juntos, sonharam juntos, tinham o sonho de descobrir um tesouro escondido na ruína dos jesuítas em Aquiraz. E essa história vai falar do começo dessa amizade
e de como os anos levaram esses dois amigos por caminhos tão distintos. A leitura do Vem de Sua Família, em geral, desperta a vontade de discutir sobre o tema da escravidão, do passado do Brasil, desse país composto por 3 raças e da nossa história. E isso é muito importante, não só pelo conhecimento histórico, mas pelo conhecimento de quem somos todos nós. É indicado que depois da leitura do Vem de Sua Família se faça um círculo de conversa sobre o tema, que não seja focado só na história, mas em várias coisas, principalmente no tema central desse livro, que é a amizade. Diga Astrasgud. Todo mundo que vê esse livro me pergunta o que é que significa Astrasgud. É uma palavra inventada. É a forma como o pai de uma amiga minha atende o telefone. A gente liga para a casa dele, ao invés de ele dizer alô, ele diz Astrasgud. Esse é um dos contos que compõem o livro inteiro de Astrasgud. São 11 contos que falam do uso da palavra. São contos sobre nome próprio, apelido, palíndromos, texto de receita de comida, sobre a oração, sobre vários usos da palavra que acontecem no nosso dia a dia e que a gente nem presta atenção que estão acontecendo. Um dos contos desse livro, por exemplo, é escrito só com palavras começadas com a letra C. É tudo uma grande brincadeira e uma grande homenagem e uma declaração de amor à língua portuguesa. É, sobretudo, um livro muito engraçado. É o meu primeiro livro de contos e ele é indicado para adultos e crianças de todas as idades. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação desses 7 livros, que vocês conheçam esses livros, toquem, leiam, vivenciem essas histórias e que, sobretudo, que se apaixonem pela literatura a partir da coleção Socorro Racioli. Muito obrigada!